transmissão pelo YouTube e Facebook da FES e também pelo YouTube da UEC. E hoje nós teremos a Ivana Rask. Olá, Ivana. É um prazer tê-la junto conosco na tarde de hoje. A Ivana ela é presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, a FEEGO, palestrante e divulgadora da doutrina espírita, mas também está envolvida como presidente do Instituto Goiano de Estudos Espíritas e coordenação da comunicação do Instituto Revivas, Rede Escolha Viver, que foi recentemente criado pelos espíritas de Goiás. Ivana, muito prazer em tê-la conosco. Hoje a Ivana vai trazer o tema Como vencer o desânimo e a melancolia no dia a dia. Muito obrigada, querida. A palavra é com você. Boa noite, Lúcia. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui nesse projeto lindo da FES, fantástico. Esse formato, ele reflete hoje o que nós esperamos realmente, né, no mundo virtual. Então, nós estamos muito felizes. E só dizer que, na verdade, a Revivas, ela é uma rede mundial, porque nós temos pessoas de várias partes do Brasil e até do mundo contribuindo aí na prevenção ao suicídio. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de como nós superarmos o desânimo, as dificuldades da vida. Nesse período em que nós vivemos aí, do ano passado para cá, já são quase 2 anos de pandemia. Nós, inicialmente, né, especialmente nos primeiros meses, era muito comum o sentimento de medo, de insegurança, de desânimo, de imaginar que realmente, né, como que ia lidar com algo desconhecido, com um poder letal tão grande. Então, mais do que nunca, os casos de transtornos mentais aumentaram. As síndromes do pânico, os transtornos do humor de forma geral, né, a depressão, tudo isso, todo esse medo e essa insegurança fez com que muitas pessoas adoecessem. E muitas vezes, mesmo que consigamos nos manter, sempre tem aqueles momentos em que nós ficamos um pouco desanimados. Talvez olhamos para a frente e não conseguimos enxergar o caminho. E é importante que nós pensamos de que forma que nós podemos vencer essa insegurança, esse medo e esse desânimo. E aumentarmos a nossa fé e a nossa certeza de que dias melhores virão. A literatura espírita, ela é riquíssima em diversos conteúdos que nos falam a esse respeito. Nós temos inúmeras obras que nos mostram o porquê da dor, o porquê das dificuldades que nós vivenciamos. Então, quando nós compreendemos a justiça divina, fica muito mais fácil de nós enfrentarmos e vencermos esses desafios. Mas eu quero trazer hoje um capítulo do livro Boa Nova, ditado pelo Espírito Humberto de Campos para Francisco Cândido Xavier. E o capítulo 8 do livro Boa Nova tem como título Bom Ânimo, que é justamente o que a gente precisa cultivar, né, dentro de nós. O livro Boa Nova, ele é composto de 30 capítulos e são diálogos riquíssimos entre Jesus e cada personagem. O capítulo 8 conta para nós a história de Bartolomeu. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, era um dos apóstolos de Jesus. E Jesus sempre observava que, embora fosse um dos mais dedicados, que estivesse ali o tempo todo, né, fortalecendo, acompanhando Jesus, Bartolomeu trazia no olhar uma tristeza, uma melancolia. Jesus já tinha observado aquilo, e numa determinada ocasião em que eles estavam, já no fim de tarde, na casa de Simão Pedro, enquanto esse se envolve ali com as questões domésticas, Jesus vê a oportunidade de conversar, em particular, com Bartolomeu. E indaga o porquê desse olhar que eu percebo dessa melancolia. E vejam só o que diz Bartolomeu a Jesus. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Pois aqui, o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte, é o triunfo do crime,
o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Meus irmãos, olha que interessante esta fala de Bartolomeu para Jesus. É como se Bartolomeu estivesse hoje conversando com Jesus. Ou como se nós estivéssemos conversando com Jesus, tendo essa mesma percepção de Bartolomeu. Porque se nós não ficarmos muito atentos, nós vamos ter a impressão de que a Terra está cada dia pior, de que o mundo está cada dia mais difícil, mais complicado. Quando ele fala aqui, né, que parece que o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras, triunfo do crime, jogo das ambições, colheita dos desenganos. Nós assistimos aí os telejornais, as notícias que nos chegam nos dão apenas notícias de coisas ruins. Dificilmente se vê uma boa notícia no telejornal, né, ou no veículo de comunicação de massa. Mas será que realmente somente coisas ruins estão acontecendo no mundo? É claro que não. Nós sabemos que mais do que nunca a humanidade tem se unido, tem buscado colaborar, auxiliar aquele que depende, que precisa desse auxílio. Durante a pandemia, as nossas casas espíritas tiveram que se reinventar, tiveram que organizar as suas atividades todas em formato virtual. Mas uma atividade que nunca parou, a parte de assistência de acolhimento ao próximo. Então, as casas se reinventaram, mas continuaram atendendo as famílias em situação de vulnerabilidade, com as cestas de alimentos, com o atendimento fraterno de forma virtual. Então, na verdade, o bem ele está acontecendo mais do que nunca. Mas a impressão que se tem é que está cada dia mais difícil viver neste mundo. Então, Bartolomeu faz esse desabafo aqui. E nesse momento, Jesus lembra a Bartolomeu que ele já havia dito, meu reino não é deste mundo. E aí é claro que nós sabemos que nós vivemos num planeta, num mundo, que segundo os espíritos colocados na codificação de Allan Kardec, é um mundo de expiações e provas, onde o mal predomina sobre o bem. Mas passando por um momento de transição rumo ao estágio de mundo de regeneração, onde ainda existe o mal, mas é um local onde o espírito se fortalece para seguir adiante. Então, esse período de transição é natural que ocorram ainda muitas coisas que nos assombram. Mas exatamente porque aqueles espíritos mais renitentes no mal, eles estão tendo as últimas oportunidades de reencarnarem neste planeta para mudarem a sua forma de pensar, de se conduzir, buscando o caminho do bem. Aqueles que não conseguem isso ainda, que vivem na ignorância das trevas, eles são convidados a se retirarem daqui e habitarem outros mundos menos evoluídos, para que eles possam valorizar aquilo que eles tinham aqui e não valorizaram, ao mesmo tempo que ajudam no progresso daquele outro mundo, conforme aconteceu com espíritos que vieram para cá, né? O que nós conhecemos como exilados de capela. Muito bem. Então, nesse diálogo, Jesus diz assim a Bartolomeu: o evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Gente, isso aqui é muito profundo, porque o evangelho ele precisa antes florescer em nós, quer dizer o quê? Que para que o mundo seja melhor, para que a gente não enxergue somente a maldade no mundo, primeiro eu preciso cuidar de mim. Eu preciso me transformar. Eu preciso cuidar da minha reforma moral, né? Da aquisição das virtudes, me transformando numa pessoa melhor, porque somente dessa forma o mundo será um lugar melhor. Porque se o evangelho de Jesus frutifica no meu coração e no seu coração e no coração do outro, é essa transformação íntima de cada um de nós que vai mudar o mundo. Mas nós também sabemos que nós estamos naquele momento em que os espíritos disseram, que Kardec nos diz, que o espiritismo ele viveria vários períodos e que esse seria o período da transformação, da influência na sociedade, da transformação social. Então, o conhecimento que o espiritismo nos traz é que possibilita que nós compreendamos a importância de nós buscarmos este nosso aperfeiçoamento. E isso é fantástico. Bom, seguindo, na verdade, né, eles vão conversando, é um diálogo longo, nós não vamos ficar aqui lendo, mas Jesus diz, né, que nós ficamos muitas vezes
como sendo aquele ditado que a gente fala, dando murro em ponta de faca, ou batendo a cabeça na parede, ou seja, nós somos teimosos. Nós não percebemos que a finalidade da reencarnação é para que nós busquemos esse aprimoramento. Não é para nós acumularmos tesouros que a traça vai roer ou que a ferrugem vai corroer. Não é? E aí, Jesus está conversando e Bartolomeu diz assim: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares. Mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? É muitas vezes o que nós nos perguntamos. Será que para que nós sejamos espíritas, cristãos, para que nós sigamos Jesus, nós temos que ser fortes o tempo inteiro? E a resposta de Jesus, ela é profunda, porque ela diz assim: a verdade não exige, transforma. Na verdade, não é uma exigência. O Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, é uma proposta de vida. É uma proposta de mudança íntima de cada um de nós. Então, ele transforma na medida em que nós o compreendemos. Quando nós compreendemos a proposta de Jesus, nós começamos o esforço de nós conosco mesmo, que o apóstolo Paulo falou sobre o bom combate. Então, eu lutando comigo mesmo no sentido de vencer as minhas más inclinações, para me tornar uma pessoa melhor. Por isso que não é uma exigência, é uma transformação. E aí, claro que Jesus, continua dizendo assim: o Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porque ele sabe que nós somos ainda pequenininhos. Nós estamos no começo da nossa jornada evolutiva. Nós somos como crianças espirituais. Então, Jesus sabe o que é que nós somos capazes, ele sabe o que é que vai ser o nosso futuro, de um dia sermos espíritos perfeitos. Mas ele sabe que nós ainda estamos no começo. Mas aí ele diz assim: porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades de cada dia. Então, ele recomenda 3 atitudes que nós devemos cultivar em nós no dia a dia. Ele fala da alegria, da coragem e da esperança. E aí nós pensamos assim: mas como ter alegria em meio a tanta dificuldade? Como que eu posso me sentir alegre quando eu estou vivenciando situações tão difíceis? Vamos entender que essa alegria é aquele sentimento que nós cultivamos que independe do que está acontecendo lá fora, do que está acontecendo na nossa vida material. É aquele sentimento de gratidão que nós temos simplesmente pelo fato de estarmos aqui reencarnados. Gratidão a Deus pela nossa vida aqui, neste momento, vivendo este momento tão importante na história da humanidade terrestre. Então, mesmo enfrentando dores, mesmo enfrentando dificuldades, nós cultivamos esse sentimento que é uma forma de gratidão. É essa alegria de poder estar aqui neste momento. A coragem, que é tão necessária. Porque quando nós somos gratos pela vida, isso fortalece a nossa fé. E a nossa fé é o alicerce da coragem que nós temos, que nós vamos desenvolvendo para passarmos por qualquer dificuldade, para enfrentarmos os desafios que a vida nos oferece. E a esperança, porque nós temos a certeza de que não há mal que dure para sempre, não há dor que dure para sempre, que tudo passa. Então, sabendo disso, nós nos armamos desta alegria, dessa coragem, tendo a esperança de que a dor vai passar, de que dias melhores virão para todos nós. Aí Bartolomeu, ainda refletindo sobre o que Jesus falou, pergunta: e quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Quantos de nós nos sentimos exatamente como ele se sentia naquele momento? Por mais que nós trabalhemos, por mais que nós nos esforcemos, sempre passando dificuldades, vivendo num país, infelizmente, que embora seja o coração do mundo, pátria do Evangelho, esse país abençoado por Deus,
é cheio de desigualdades, não é? Discrepâncias sociais, mas ainda assim, não é? Como? Como que nós vamos entender o porquê disso na nossa vida? E aí Jesus reflete com Bartolomeu. Mas qual que é o melhor negócio do mundo? Será que é aquele em que você perde a sua paz, a sua saúde, você perde as horas do convívio familiar, você perde os momentos especiais com as pessoas que você ama, em busca de amealhar riquezas, acumular, sendo que você não vai levar nada disso? Sendo que muitas vezes isso te causa doenças da mente, do corpo, porque você não tem tempo para mais nada, somente a preocupação em amealhar os recursos. E ele então vai explicando para Bartolomeu que esses bens, eles são transitórios, que nós precisamos aproveitar os bens materiais em nosso benefício e em benefício dos nossos semelhantes, para fazermos o bem. A partir desse momento, então, Bartolomeu, continuando a refletir, ele traz um novo questionamento. Mestre, e não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Quantos milhões de pessoas partiram, desencarnaram em função da Covid? Isso nos tocou muito. Mas se nós pararmos para pensar, e as outras doenças que sempre mataram? Continuaram sendo a causa de desencarnação. Então, nós temos a certeza de que, se eu faço a minha parte, no sentido de preservar a minha saúde, eu não me coloco deliberadamente em risco, e acontece algo comigo ou com alguém, algum ente querido, eu entendo que era o momento do retorno. Se não fosse pela Covid, seria de uma outra forma. E aí Bartolomeu pergunta, mas não é justificável a tristeza nesse caso? Porque é claro que nós nos entristecemos. O problema é se nós cultivamos essa tristeza e não conseguimos nos libertar dela. E aí Jesus diz assim: mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Gente, então nós ficamos pensando, né? Quando nós somos obrigados a nos separar de entes queridos pela porta da desencarnação, é natural, sim, que nós nos entristeçamos, que nós derramemos lágrimas, mas que isso não seja motivo de adoecimento para nós, que isso não seja motivo de desânimo, de desalento. Mais do que nunca é o momento de nós nos apegarmos à nossa fé e sabermos que Deus não desampara ninguém. Os nossos entes queridos que partiram antes de nós, retornando ao verdadeiro lar. E eles estarão nos esperando quando para lá nós também retornarmos. E depois desse diálogo, já tarde da noite, Bartolomeu volta para sua casa, que ficava numa outra vila, ali na beira do lago de Genezaré. E no caminho, ele se sente modificado. Ele começa a olhar com outros olhos para a natureza, para a tranquilidade das águas do Mar da Galileia, para as plantas, para a riqueza dos animais, da fauna, da flora, do céu. E ele se sente finalmente em paz. Ele começa a compreender realmente a proposta de Jesus. E quando ele chega em casa, o pai e os irmãos, a mãe de Bartolomeu havia falecido há 3 meses. O pai e os irmãos o recebem de uma forma muito rude, porque não entendem por que ele acompanha aquele carpinteiro de Nazaré. Se fosse em dias anteriores, ele iria revidar. Se ele fosse tratado de forma rude, ele iria responder. Mas nessa noite não. Ele compreende que ele precisa ser diferente, porque ele conhece Jesus. Os outros não. Então, ele não revida, ele ouve silenciosamente. E ao passar do tempo, as pessoas com as quais ele convive, todas percebem a modificação no seu comportamento, a mudança. Inclusive Jesus, que fica feliz,
porque sabe que foi aquele diálogo que fez com que Bartolomeu percebesse a verdadeira proposta do seu evangelho. Então, que nós possamos, diante dessas dificuldades, das dores, do desânimo, que nós possamos nos lembrar dos conselhos de Jesus, que venceu o mundo e que disse que se nós tivéssemos a vontade menor do que um grão de mostarda, nós seríamos capazes de realizar prodígios. Espiritismo é a doutrina que traz o Evangelho redivivo, que vem trazer para nós a compreensão acerca dos ensinamentos de Jesus. Que nós possamos, então, aproveitar este fim de ano, que é um momento em que, mais do que nunca, nós nos recordamos da vinda de Jesus aqui entre nós, para nos fortalecermos no caminho, na fé, buscando cada vez mais estudarmos, compreendermos o que Jesus veio nos trazer e que a doutrina espírita tão maravilhosamente nos apresenta. Nós agradecemos a oportunidade e ficamos agora aqui à disposição para batermos um papo. Valeu, Ivana, muito obrigada pelas palavras. A história de Bartolomeu é linda e renova realmente nas nossas possibilidades. Nós tivemos aqui participação de muitos amigos, cumprimentando, inclusive Fabiano, mandando um abraço para você. Abraço para o Fabiano. Olá, ó. Nós temos uma pergunta do Felipe, gostaria de iniciar com ela, que diz assim: como desenvolver a disciplina do pensamento positivo e ânimo usando o conhecimento espírita? Felipe, sua pergunta é muito boa. E eu vou te confessar que esta pandemia me ajudou muito nesse exercício, sabe? Porque quando nós pensamos, quando nós começamos a observar o mundo e vamos vendo as dificuldades, né, as coisas como elas estão, muitas vezes nós temos essa tendência de irmos, né, baixando o nosso padrão vibratório, vamos ficando pessimistas, desiludidos com a vida. Então, é nesse momento que a gente precisa usar a nossa fé raciocinada, que o Espiritismo nos conclama. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos entender o seguinte: se nada acontece por acaso, se nós estamos aqui e nós tivemos um planejamento reencarnatório, possivelmente todos nós escolhemos as situações que nós estamos vivendo aqui. Se nós escolhemos, foi por uma necessidade que nós identificamos. Seja para repararmos erros do passado, seja para passarmos por expiações, não é? Para aprendermos com isso. Se é dessa forma, por que nós vamos sofrer? Então, vou dar um exemplo. Olha, dificuldade financeira para todo mundo, uma crise danada agora, especialmente por conta dessa pandemia. A gente vai se desesperar? Não. O que nós vamos nos lembrar? Quando Jesus disse aos seus discípulos para irem para o mundo divulgar, fazer curas em nome dele, levar a sua mensagem, ele pediu para irem 2 a 2 e não levarem nada. Eles andavam a pé, sem dinheiro, sem comida, contando com a misericórdia divina. Que Jesus diz que se ele dá aquela beleza para um lírio que nasce no pântano, imagina o que ele não faz por nós. Então a gente tem que confiar que nós teremos o necessário. E isso vai nos dar forças para nós enfrentarmos todas as dificuldades, porque nós sabemos que elas são passageiras. E se elas estão acontecendo para nós, é porque são necessárias para o nosso aprendizado. Então que nós possamos aprender com essas dificuldades e não cairmos em desânimo. Penso que o caminho é por aí. Muito bom. Temos aqui uma outra reflexão do Emilson Oliveira. Ele diz assim: Ivana, se estamos na infância, uns compreendem, outros não, as leis naturais, ou seja, as leis de Deus. A não compreensão, esse distanciamento provocam tantas melancolias, né? Uma reflexão que ele faz. Exatamente, Emilson. Eu fico imaginando, né? Para nós que somos espíritas e que temos a certeza da sobrevivência da alma, do espírito após a morte do corpo, é mais fácil para nós enfrentarmos as dificuldades. Então, esse período de pandemia, né? Eu tenho certeza que tantas pessoas que viram seus entes queridos partindo pela Covid, por exemplo, de uma forma tão sofrida, porque não podia nem se despedir da pessoa, do corpo, né?
O espírita, ele tem, não só o espírita, mas aquela pessoa que conhece, né, os mecanismos da justiça divina, ele tem mais facilidade. Então, eu penso que mais do que nunca, nós temos que direcionar o nosso olhar de acolhimento, de misericórdia para os nossos irmãos que não têm esse conhecimento, sabe? Mas acolhendo mesmo, mesmo que eles não aceitem, mesmo que eles não compreendam, mas mostrando que nós estamos aqui para ajudar. Se ele não acredita, se ele não confia num poder superior, mas nós estamos aqui, nós somos os amigos, nós somos o ombro, aquele que vai ajudar, que vai pegar na mão para ajudar a levantar. Então, nós nos colocamos na condição daqueles que estão para acolher, para ajudar de alguma forma. Agora, eu fico imaginando, o sofrimento é muito maior, não é? Aquele que acredita no nada após a morte é muito difícil, porque é como se você admitisse que aquela pessoa deixou de existir. Mas nós sabemos que não condiz com a lógica da justiça divina. Então, é um exercício, né? Por isso que é tão importante nós levarmos a mensagem do Espiritismo. Porque o Espiritismo, ele matou a morte. Nós precisamos divulgar isso. Exato. Ivana, agora eu quero fazer uma questão, porque você falou, né, da gente cultivar todos os dias a esperança, né, seguir o exemplo ali dado por Jesus na conversa com Bartolomeu, mas às vezes, nos nossos embates, na nossa vida em sociedade, quer seja no trabalho, ou com amigos, ou mesmo familiares, a gente é cercado, às vezes, dessa psicosfera de desânimo, né? Então, nós compreendemos o processo. De alguma forma, né, com a doutrina espírita, a gente compreende qual é a nossa função. Como que a gente promove isso nas nossas relações, né, para deixar para lá, mudar o ambiente que a gente vive? Olha, Lúcia, eu penso que isso é uma luta. Primeiro é a luta, a nossa luta, né? Porque é natural que em alguns instantes do dia ou da semana ou do mês aconteçam algumas coisas que nos deixem desanimados, que nos deixem tristes, que nos façam chorar. Muitas vezes as dificuldades nas relações interpessoais, dificuldades de relacionamento que nós temos, familiares, do trabalho, na casa espírita, onde nós estivermos, nós estamos convivendo com pessoas, é natural que nós tenhamos sim dificuldades nesse convívio, porque somos imperfeitos. Nós trazemos as nossas imperfeições, o outro traz as imperfeições dele, e nem sempre a gente consegue chegar ali, né, naquele lugar que deveria chegar. Mas o que é importante? Primeiro, se nós desanimamos, vai para o quarto, chora, deita, chora. Passou, respira fundo, lava o rosto, vamos seguir, né? E de que forma que a gente pode contagiar o outro? Eu penso que é nos mantendo fortes, sabe? É sempre buscando manter um sorriso no rosto. É sempre buscando mostrar que, mesmo diante da dificuldade, nós não perdemos a esperança. Nós temos fé de que Deus está no comando da nossa vida. Então, entendendo que nós falhamos, que nós somos seres falíveis, que nós somos imperfeitos, admitindo os erros, buscando melhorar, buscando corrigir esses erros. É uma luta diária que nós travamos conosco mesmo. E as pessoas, elas observam isso. Então, a pessoa começa a te ver e começa a dizer assim, puxa vida, mas a Lúcia está sempre de bom astral, ela tem sempre uma palavra de conforto, de bom ânimo, não é? As pessoas observam isso e isso acaba contagiando o outro. Então, nós precisamos desenvolver isso. Agora, a gente tem que ser uma coisa espontânea. A gente não tem como a gente fingir e se forçar. É uma coisa que a gente vai aprendendo a colocar em prática no dia a dia. É luta. E tem momentos que a gente vai cair, mas nesse momento a gente vai para o quarto, fecha a porta, chora, desabafa, depois passa. Depois passa. A questão é você tentar manter a psicosfera positiva, né? Isso acho que é a importância, né? Até porque, né, Lúcia? Porque se a gente desanima e permanece naquela zona do desânimo, nós abrimos brecha para que os irmãozinhos espirituais que se sintonizam com esse tipo de pensamento cheguem junto. E aí eles vão só nos influenciar cada vez mais para baixo, para baixo, para baixo. Então a gente não pode dar muita chance, não. Não é? Desanimou um pouquinho, mas logo se fortalece com os bons e ânimo de novo. Olha que comentário interessante da Fafá. Até o pensamento se educa, né? Com certeza, Fafá. Até o pensamento.
Kardec falava, né, que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos, ou seja, a gente aprende o bem, a gente aprende a ser bom. E o pensamento é isso mesmo, é a gente dominar. E é algo, eu penso que é um dos nossos maiores desafios. É nós disciplinarmos o nosso pensamento. Não é só focando no que é bom, só focando nas ideias elevadas. Agora, gente, tem coisas que ajudam. As boas leituras, focarmos em bons conteúdos de leitura, os bons filmes que nós vamos assistir nos nossos momentos de lazer. Tudo isso influencia na psicosfera onde nós vivemos, na nossa casa. A prática do evangelho no lar nos ajuda, o hábito da oração diária. Então, são várias formas que vão nos ajudando para nós mantermos esse padrão mental elevado e positivo. Verdade. E às vezes, assim, o ambiente, por exemplo, o ambiente de trabalho, né? Você não tem como modificar completamente os assuntos, mas você pode se precaver, na verdade, e de repente não estar presente em todo momento, ou seja, ou se preparar mentalmente para enfrentar, né? E até modificar, como você diz, né? Porque aonde reconhece o espírita, né? Então acaba ajudando ali o processo. Né? Cada dia um pouquinho. Cada dia um pouquinho. Ô, Lúcia, e é um desafio para nós, porque eu me recordo, eu ainda era adolescente, eu tinha uma vizinha que era espírita, né, muito amiga da minha mãe, que eu me lembro que ela era muito disciplinada, e sempre que alguém começava a falar de outra pessoa perto dela, então, por exemplo, às vezes alguém chegava e comentava, falava assim, olha, você viu fulana? O que fez, o que aconteceu? Ela dizia assim, não sei, não me interessa. Ela era curta e grossa, sabe? Ela dizia, não sei, não me interessa. Claro que a gente não precisa ser tão incisivo, mas é não alimentar o mal. Então, às vezes, a gente cai nessas armadilhas, não é? De querer ficar julgando o outro, ficar julgando as atitudes do outro. Mas e nós? Será que nós, naquela situação, faríamos diferente? Seríamos melhores? Então, nós precisamos desenvolver a empatia de aprendermos a nos colocar no lugar do outro, enxergar como o outro enxerga, e pensar, se fosse eu naquela situação, será que eu faria diferente? Será que eu seria melhor? Mas é um desafio, a gente vai educando, é como disse a Fafá, é educar, né, o pensamento e as atitudes. É verdade. A gente tem um outro pensamento aqui do Emilson, que ele diz, ó, o que estamos aprendendo com a pandemia? Mudança do olhar. Isso mesmo. A pandemia, ela chegou e é bem explicável isso, né? Porque, vejam só, ainda lá no século XIX, os espíritos já falavam sobre isso, né? Sobre essas grandes mudanças, esses grandes momentos que a humanidade vive, como, por exemplo, guerras, os cataclismos, as pandemias, né? Que impulsionam o progresso. Além de impulsionar, faz com que a gente evolua muito num pequeno espaço de tempo. Gente, e nós estamos vendo isso na prática. Nós somos os testemunhas oculares disso que está acontecendo. Se nós pegássemos, por exemplo, uma casa espírita pequena, de uma pequena cidade do interior, há 2 anos, e disséssemos assim, por que vocês não estruturam um estudo virtual? Por que vocês não fazem a transmissão da sua reunião pública ao vivo? Eles iam dizer, loucura, que é isso? A gente não vai contra disso não, isso é impossível, isso é complicado, isso é difícil. De repente chegou a pandemia e olha, todo mundo na internet fazendo as suas atividades. Não é? Então, nós vamos aprendendo com as circunstâncias. A vida é pedagógica, a vida nos educa. Agora, a gente tem que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para aprender o que ela quer nos ensinar. Né? O tempo inteiro, na encarnação, a gente está aprendendo, é o objetivo, né? Olha, mesmo. O Paulo Roberto Correia escreve assim, mas na verdade eu acho que quem está falando é a Ângela, mas vamos lá. Quando o desânimo chegar, resista, ouve música e leia um bom livro. A gratidão pela vida nos faz viver com alegria. Ângela, então, por isso que eu acho Concordo totalmente, viu, Ângela? Concordo totalmente com você. Eu adoro, por exemplo, às vezes, gente, é normal, nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos. Então, a gente não está de bem o tempo inteiro. Vão ter momentos em que a gente chora, desanima. Aí, quando esses momentos chegam, o que eu gosto muito de fazer? Eu sempre coloco uma boa música para ouvir. Sabe? Porque a música ela tem esse poder, né?
de nos embalar. Então, o Cancioneiro Espírita tem tanta coisa linda que é produzida. No próprio Espírito Santo, nós temos o Grupo Bem, que eu adoro, tem umas canções lindas, né? Mas temos outros, eu amo Tim e Vanessa, as canções de Tim e Vanessa. Então, tem tanta coisa boa para a gente ouvir. E aí, a gente começa a ouvir aquela música e nós vamos nos sintonizando com a mensagem da música. E isso nos ajuda a sair daquele estado de desânimo. Isso também é capaz de nos ajudar um bom livro, um bom filme, né? Então, acho que a Ângela está certa. A gente tem que resistir a esses momentos. Eu lembrei agora de uma página de um livro do André Trigueiro, que é A Força do Um, que se chama Saneando a Nossa Psicosfera. Acho que é alguma coisa assim. Então, eu acho que isso são elementos para sanear, né? E esse saneamento nos deixa mais leve, mais prontos. Né? Isso mesmo. Eu estou vendo aqui, Lúcio, o comentário do Adelson, né, que ele chama a chamada positividade tóxica também é prejudicial. Então, Adelson, eu penso assim, a positividade ela tem que ser autêntica, ela tem que ser um sentimento, ela tem que ser algo que você acredita. Então, não é aquilo de que eu faço de conta que eu tenho um pensamento positivo, mas quando eu estou sozinho, na verdade, não é aquilo que eu sinto. Né? Tem que ser algo natural, espontâneo. Aí eu me recordo daquela personagem da Poliana, daquele romance da Eleanor, né? Que teve a Poliana menina, a Poliana moça. Gente, eu confesso para vocês que eu não conhecia essa obra. Eu vi essa obra recentemente, me encantei. Porque a Poliana, ela via um lado bom em todas as situações. Era um modo de vida dela. Então eu fico pensando, se nós conseguíssemos ser mais poliana, enxergarmos um lado bom em tudo que acontece na nossa vida, seria muito mais fácil de nós enfrentarmos os momentos difíceis. Verdade. Muito bem. E rapidamente a gente chega assim nos nossos 40 minutos. Mas, Ivana, eu gostaria que você falasse a sua mensagem final para a gente já ir se encaminhando para finalizar. Bom, Lúcia, primeiro eu quero agradecer a você, ao Fabiana, a toda a equipe da FES, que é uma federativa que mora no meu coração, tenho muitos amigos no Espírito Santo, então é uma alegria estar com vocês aqui essa noite, rogando que Jesus possa nos fortalecer, nos abençoar, e que nós possamos aproveitar esse tesouro que nós temos, que é a doutrina espírita nas nossas vidas. Um Feliz Natal para todos, e que 2022 nós tenhamos oportunidades também do convívio pessoal, para a gente poder se abraçar. Nossa gratidão. Muito obrigada, Ivana, pelas palavras e Feliz Natal para todos aí de Goiás, para você especialmente. Obrigada. Muito obrigada pela participação. E, meus amigos, na semana que vem, nós teremos o Carlos Loffer com o tema Terapias Complementares baseada em Magnetismo, Bioenergias. Não percam essa pegada aí, que eu acho que tem reflexões bem interessantes para todos nós. Fiquem em paz. Um grande abraço para todos. Até a próxima semana. Em 1 ano e meio, o mundo mudou. Nada mais é ou será como antes. Acredite, essa é a maior verdade da atualidade. Com a pandemia, nos afastamos e depois tivemos que encontrar novas formas de nos conectar, e foi o formato virtual que nos reaproximou. Nesse período, apesar do excesso de informação, tudo ficou mais rápido e moderno com o passar dos dias. Nós tentamos acompanhar essas mudanças, nos adaptar ao cenário atual, nos reinventar, buscar formas atrativas de divulgar o espiritismo. Inovar é disruptivo e necessário, e começamos a trilhar esse caminho. As palestras da FES acompanharam o formato digital imposto nesse novo mundo, porém ainda em estrutura antiga, com exposições longas de 1 hora e sem interatividade. E temos o prazer de apresentar o novo projeto que começa em outubro de 2021. Novo formato, novos conteúdos. Esse será o Spirited, transformando a experiência doutrinária. O Spirited é um novo projeto da área de comunicação social e vice-presidência de doutrina da FES, que substituirá as nossas palestras semanais.
inspirado no modelo de conteúdo dinâmico e atual dos TED Talks que conquistaram o mundo com conteúdos curtos e profundos. Para acompanhar a dinamicidade de informações do século XXI, queremos transformar a experiência doutrinária com temas da atualidade sob a luz da doutrina espírita. Continuaremos no mesmo dia e horário, em formato virtual, com nova estrutura e com muitas trocas. Teremos 20 minutos de explanação, mais 20 minutos de perguntas e respostas, conexão entre jovens e adultos, um facilitador, um mediador e você. Todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. Transmissão ao vivo pelo YouTube e Facebook da FES. Objetividade, clareza, dinamismo, conectado com o século da regeneração. Spirited. Transformando a experiência doutrinária.